Sejam bem-vindos a mais um Diálogo CPP, que é o podcast do Centro do Professorado Paulista. Eu sou Simone Tortato e de novo aqui comigo, meu querido Thiago Luz. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Simone? Tranquilo? Vamos para mais uma? Tranquilo, um prazer estar aqui novamente e falar de um assunto que é importantíssimo, né? Muito importante o assunto hoje. O assunto é saúde, o assunto é IANSP. O IANSP, precisamos falar bastante sobre o IANSP. Sobre isso, né? E com a gente aqui, a gente tem o prazer, então, de anunciar os nossos convidados de hoje para falar sobre isso, esse tema super importante. Estamos aqui com José Luiz Moreno Prado Leite, que é presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP. Estadual. Um prazer ter você aqui. Obrigada, viu, pela sua presença. E com nós... Prazer. E a nossa querida professora Laís Meres Cardoso de Andrade. Eu vou ler aqui, professora, todo o seu currículo, que é grande. Ela é secretária-geral da Diretoria Executiva do CPP, diretora da Sede Regional de São Bernardo do Campo, do CPP, e coordenadora da CCM do IANSP, né, para a região metropolitana da capital. É isso? Sim, e presidente da Comissão Municipal de São Bernardo. Ah, tá vendo? Bastante coisa. Falei. Muito obrigada, viu, pela presença aqui de vocês. Nós agradecemos. Primeiro, eu queria que vocês explicassem para a gente o que seria a CCM, que eu acho que tem muita gente que não entende direito como que funciona, né, essa comissão. Essa comissão é uma comissão consultiva mista, né? Ela é formada por 600 entidades do funcionário público. Uhum. Essa foi uma deliberação desde 74, que fizeram uma reunião e deliberaram, assim, em criar um regimento e colocaram a formação de uma mesa diretora onde funciona o presidente da estadual, o primeiro vice da estadual, o segundo, e também fizeram as coordenadorias. As coordenadorias seriam o seguinte, seria mais 11 coordenadores, que seriam capital, Grande São Paulo, interior e o Vale e o litoral. Todas essas, elas são assim centralizadas em suas comissões. O presidente da comissão regional, aonde tem os CIAMAS, nós somos 19 CIAMAS, então nesses 19 CIAMAS estão centralizados nessa macro, que é uma macro desenhada pelo próprio IANSP, tá? E temos as entidades de funcionamento público, em todas elas, nós temos comissões municipais, que também abrangem e reportam toda a situação que vem acontecer e traz mensalmente, na última quinta-feira, numa reunião de plenárias de entidades. Uhum. Ela ficaria muito mais fortalecida se ela fosse uma comissão deliberativa, deixasse de ser consultiva e deliberativa. Uhum. Então, um dos papéis assim, que a comissão ainda está nessa briga, nesse desenvolvimento, é a instituição do Conselho Deliberativo, Administrativo, Paritário e Fiscal. Tendo isso, aí nós vamos ter uma comissão mais fortalecida, porque essa comissão todos os funcionários públicos estariam representantes de entidades, estariam lá dentro para estar fortalecendo o atendimento em geral do IANSP, que é do Estado de São Paulo. Então, a troca de modelo seria uma coisa extremamente interessante, né, Isso, e está dentro do projeto de lei da autarquia, tá? E nesse projeto de lei, que foi em 2018, ele foi votado, simplesmente só houve uma alteração. Houve uma alteração de 2% para uma cobrança por parte do contribuinte, 3%. Só que o contribuinte não paga só 3%. Ele paga 3%, 6%, 9% e até 11%. Aí você me fala como? É simples. Se você contar o agregado, que é o pai e a mãe, o pai paga 3, a mãe paga 3. Então já são 6. Até 59 anos, você paga 2,5%. Passou de 59 anos, o contribuinte já paga 3%. E tem ainda os dependentes, que é o esposo ou a esposa, que é os filhos. Então, você tem essa somatória. Então, essa contribuição, praticamente, ela gera hoje 1,6 bilhão de contribuição. E por parte do orçamento, que é 2,4 bilhões, até agora o governo Tarcísio não dá a sua contrapartida. Ele dá uma contrapartida porque ele se sente responsável em cima da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela é votada anualmente, a cada ano, para o ano que vem, de julho a agosto. Isso corre no ano todo. Só que nessa lei
ela não é só votada a saúde, o IANSP, ela é votada a habitação, ela é votada a segurança, na saúde entra o SUS. Então, há essa divisória pequena. Então, quando falam que ele está dando 80 milhões, que ele está dando, ele não está dando, ele está tentando fechar o cofre, porque ele sabe que ele tem esse compromisso, que ele não pode deixar fechado esse ano, fechado no negativo. Justamente por isso que é importante que seja deliberativo, né? Porque aí os Isso. próprios funcionários é que vão indicar qual o futuro do Instituto, né? Onde que o dinheiro vai ser empregado, como que deve ser feita Sim. a atuação dentro do Isso, hospital para que o atendimento seja melhorado, porque tá bem difícil, né? Tá. E há uma difícil. relevância a ser observada. A CCM, ela é o elo entre o servidor e o IANSP, e o hospital, e as redes credenciadas. A CCM, o que nós pedimos é o reconhecimento, é ser deliberativa, mas o reconhecimento ao papel que ela desempenha. Porque a CCM, ela trata, é aquela que toca a ferida. Os representantes da CCM estão no dia a dia levando causas. Onde o usuário trata, eu não consigo uma consulta, eu não consigo tratar um exame, então é com a CCM, são os representantes. Então é preciso esse reconhecimento humano. Sim. É o trabalho. A CCM trabalha, a CCM está ali, mas a CCN não delibera. A gente vê que o problema é bem extenso, tem muita reclamação em questão de demora de exame, demora para consulta. Também. São muitos casos, né, que chegam para a gente. O Tiago, inclusive, recebeu, né, Tiago, 2 casos que você trouxe para a gente. 2 casos, são 2 vídeos que me enviaram, situações distintas, né? Uma pessoa que foi passar no pronto-socorro, chegou às 18 horas, só saiu depois das 5 da manhã, ela, inclusive mandou o comprovante, né, do tempo que ficou, e ela gravou um videozinho falando a respeito. E uma outra pessoa que enviou um vídeo também, mas não foi no pronto atendimento, foi uma consulta agendada no setor de ortopedia, e no vídeo dá pra ver que tem pessoas aguardando sentadas no chão, inclusive. Vamos ver esses vídeos? aí, Acho sim, que é mais legal a gente ver, comenta, né? e a gente Depois fala. a gente- Vamos ver então o vídeo. Oi, Tiago, tudo bem? Agora são 20 para as 4 da manhã, ainda estamos aqui nessa situação. Só Deus, viu? Tá aqui Dona Maria, né? Aqui, ó servidor. Bom, a gente viu o vídeo aí que o Tiago trouxe, né? Os professores mandaram, a gente viu sem foco, para respeitar a identidade das pessoas que estão envolvidas, mas a gente percebeu que a situação é bem delicada, né, Tiago? Primeiro vídeo, relato de uma pessoa que chegou cedo às 18 horas, saiu depois das 5 da manhã, uma Muito pessoa tempo. idosa, ficou aguardando muito tempo atendimento, não tinha médico para atender. Em pronto-socorro. No pronto-socorro. Sim. E o segundo vídeo já é um caso de uma pessoa com consulta agendada no setor de ortopedia, né? A professora estava com a mãe que está na cadeira de rodas porque ela está com a prótese no joelho danificada. Isso. E o médico disse que a fila é de 3 anos para que ela possa substituir essa prótese. Então, a gente vê no vídeo, né?
as imagens foram desfocadas, mas dá para perceber que tem pessoas sentadas no chão. Muita gente no corredor, esperando agora. Assim, é uma situação bem triste de a gente saber que é um bem nosso dos servidores, descaso, né? É um negócio... Então, o que está acontecendo também? Quem tem o cacife de entrar numa ação judicial passa na frente. Infelizmente passa. Por quê? Porque o juiz vai lá e determina. Fala assim, olha, eu quero que faça. Daí ele passa na frente do outro. Que isso aí não tem como. Porque não tem outra opção. E outra, o usuário, ele não procura você para falar que eu quero uma consulta, porque eu tô com uma pequena dor aqui, não. Ele já procura pedindo socorro, ele já está 1 ano a 8 meses tentando já chega num estado aquilo, crítico, né? Estágio crítico. Nós fizemos uma visita, lembra, Moreno? Fizemos. Fomos essa visita lá com a Regina. Nós fomos conhecer o pronto-socorro. Eu vi um senhorzinho, aquelas senhoras, tudo espremidinho. Imagine vocês agora na pandemia. Período de pandemia. A situação gravíssima, né? Sim. Então, foi inaugurado, as reformas são ressaltadas, né? Foi inaugurado um pronto-socorro para atendimento de pessoas acima de 70 anos, né? Pessoas idosas. Então, gente, a impressão que se dá é que nós estamos no final de uma guerra. Sabe uma guerra? Dá para perceber que Então, é um filme, a situação está complicadíssima, né? É uma judiação, mas eu me coloquei. E pessoas que... Teve situação de uma senhora, ela viajou 6 horas com câncer no cérebro. 90 anos. Nossa. Encaminhei todos esses relatos, gente, eu passei por Moreno. Fizemos um relatório, a gente encaminha o Moreno... encaminha para a superintendência. Não tem um caso que não é encaminhado. Então, 90 anos, com câncer, sentadinha, fazia, depois da viagem de 6 horas, numa cadeira de rodas, 4 horas sentada na cadeira de rodas, depois de uma viagem de 6 horas, Absurdo. no interior. Descaso, né? É um descaso mesmo. Então, a desorganização, como disse Moreno, ela é geral. Aliás, eu fui até atendida pelo Dr. Maneta, viu, Moreno, esses dias. Então, excelente. Agora, nós temos que... O que nós precisamos realmente, mais do que isso? O planejamento estratégico, a questão de preparação, inclusive, porque as enfermeiras concursadas, elas têm um propósito. Não estou desfazendo dos outros profissionais, porque elas questionam. O pessoal concursado questiona, bate, e não pode isso, como questionaram, que questiona a questão do pronto-socorro, elas estão vendo. Bom, infelizmente a gente vê que assim, a situação está caótica, Sim. muito problema, as pessoas enfrentando muitas dificuldades, assim, e a gente sabe que, como o Thiago comentou, que nem sempre foi assim, porque o Hospital do Servidor, durante muito tempo, realmente foi referência, né? E a gente percebe que vem não desse governo agora, mas vem de vários governos já, um descaso, para chegar onde a gente chegou, né? Para chegar nesse caos que a gente chegou. Mas eu queria que vocês falassem um pouco, então, hoje, assim, da questão da relação com esse governo de hoje, que a gente sabe que tem toda uma agenda de privatizações, a gente sabe que tem a questão... Queria que vocês falassem um pouquinho da questão do prédio, do leilão do prédio, que é uma coisa que está muito... um assunto que está muito em voga e está incomodando muita gente. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. O que eu sei do leilão do prédio é o seguinte, foi numa sexta-feira, ele colocou no podcast dele lá, né, do governo Tarcísio, dizendo que seriam os prédios públicos que ele iria transformar em shopping, ia vender, e colocou o prédio da administração. Em leilão, né? Em leilão. Nós temos uma história que ali o prédio da administração foi doado por uma professora. Aliás, a história foi assim, doado, onde está o Hospital do Servidor, foi doado pela professora, e a parte que tem o prédio é doado pela professora. A parte que tem o estacionamento foi doado pela professora, mas só que ela doou para uma igreja. E ali não se conseguiu a igreja devolveu para ela, mas dando uma referência que poderia dar continuidade
para dar para o próprio hospital. Fazer um outro departamento. Mas o hospital, na época, estava em fase de construção, aonde está no Olerite, que em vez de vir debitado a sua contribuição do IANSP, tinha assim, você está sendo contribuinte a um tijolo. Aquilo ali é um tijolo. Então, a procura desse documento, dessa doação, ela equivale desde 2008, 2012, por aí, e foi o saudoso professor Pio, que é do CPP, junto com o Silvio Miceli, que era presidente da CCM um dia, quando ele começou a fazer a história do IANSP dos 60 anos, ele foi atrás, e o professor Pio falou assim, eu vou tentar procurar isso aí. Só que daí, na época, como o Miceli falou comigo esses dias, falou assim, olha, o professor Pio, ele deixou de lado porque eu pedi para ele que... Porque não é a primeira vez que um governo queira vender aquele prédio. Já se fala há muito tempo nisso. Já se fala há muito tempo de se vender. E agora, como ele viu que a gente fez uma mobilização, uma briga, tudo, ele fala que foi um erro, um equívoco de colocar o prédio para vir. Só que isso não tem nada hoje em dia em diário oficial que está em processo. É que ele é uma pessoa de inteligência porque ele viu que as entidades do funcionalismo estão agindo juridicamente, por quê? E conjunto com a Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, com o advogado de lá, eles estão procurando, mostrando que ele não pode vender uma coisa que é do funcionalismo público. Patrimônio. Patrimônio público. Foi ali que foi construído. Foi com o dinheiro do servidor que ele construiu. Então, ele não quis enfrentar essa fase, mas nós estamos aguardando que ele publique isso. Ainda não saiu publicado. Então, nós não vamos deixar esse processo, nós vamos até o final. E quero reiterar aí uma resposta em relação à sua pergunta, a diferença, o que foi o hospital e o que é. Que é hoje. Nós tivemos um hospital de excelência, centro cirúrgico, um dos melhores da América do Sul. Verdade. Um trabalho, os estagiários das melhores universidades de medicina, excelentes professores. Então, e a organização também exemplares. E infelizmente, mas o tiro de misericórdia, realmente, eu observo não estou há tanto tempo como Moreno, mas eu vivi também o IANSP. E eu observei, tive a oportunidade, assim, analisei, fui comparando. O governo Dória, ele entrou num processo que ele trocou a nossa saúde pelo lucro. Ele aumentou a porcentagem, que foi de 2% para 3%, e 6%, e 3%, como disse o cálculo do Moreno, né? Fez esse cálculo. Ao invés de ele contribuir com os 2%, ele aumentou a contribuição. E aumentou o número de usuários. Só que ele aumentando o número de pais, mães, filhos... ele não aumentou serviços. A estrutura continua a mesma. A estrutura continua a mesma, pessoas, né? E o hospital o mesmo, né? Número de profissionais para atender uma demanda desse porte. Porque foi uma corrida. Foi uma corrida às inscrições. Então, é isso que eu quero observar. Ele aumentou o número de usuários, aumentou a contribuição e não aumentou serviços. E lá estamos trazendo essa herança Dória. E enfrentando hoje essa política de Tarcísio, que não é diferente, talvez pior. Talvez não, pior. É o que nós estamos confrontando. É preciso estar na CCM, mas é preciso muito mais estar dentro daquele hospital. É preciso o usuário, ele sabe contar essa história. E nós, a CCM sofre. A gente vê tanta reclamação, né? Tantas questões assim complicadas, como a gente falou bastante aqui. O Thiago é usuário, né, do IANSP. Então, você sabe de casos de pessoas que
não vem essa contrapartida do serviço, né, de saúde para ele. Ele tem a contribuição, não vê a contrapartida, e às vezes ele pensa em abandonar o IANSP. Você já pensou em abandonar o IANSP? Não pode. Não, porque é um bem dos servidores, né? Eu sempre falo isso. O IANSP é nosso. Qualquer movimento que seja no sentido de diminuir o atendimento, de privatizar e terceirizar e vender prédio, essas coisas, acho que a gente tem que se posicionar totalmente contra e fortalecer o IANSP. Eu concordo com você mesmo que o IANSP é nosso, por quê? Vamos supor, eu não quero mais pagar o IANSP porque o médico não me atende. O que vai acontecer? Você, como funcionário público, você tem que pagar alguma coisa. Então, aquele que não é IANSP vai pagar o INSS. Então, você vai deixar de pagar 3% para pagar 11% para o INSS, sendo que é uma rede do SUS, que sendo você IANSP, você tem direito ao SUS. Sim. Porque você é um contribuinte, você paga também o imposto, então você tem essa via. Então, eu acho que a gente não pode deixar de sair do IANSP, porque é um instituto, é um convênio que a gente adquiriu. Então, a gente tem que, como assim melhorar, a gente cobrar. Antes eu ia falar para você, não, a gente tem que denunciar, tem que fazer boletim de ocorrência, mas nós, com o acompanhar dos anos, a gente chega no fio ali, onde está o novelo, que a falta é da contrapartida do governo. Então, ele tem que dar, e se a gente não colocar essa demanda em público, como nós estamos fazendo hoje aqui no bate-papo, a gente não vai chegar lá. A gente tem que ter mais e trazer mais assuntos para ser debatidos e mostrar para essa população aqui que nós estamos aqui abrindo os olhos de vocês, que vocês podem participar. Vocês podem trazer algo que, de repente, se não tiver a minha altura, pelo menos eu vou tentar chegar a procurar e trazer uma resposta. Boa. E também lembrando que nós, servidores públicos, há décadas não temos aumento. E você, com o plano de saúde, veja bem o quanto aumenta o plano de saúde. E os salários estão defasados. Sim. Para o servidor público. Um servidor público já não está acompanhando um plano de saúde. Então, aconselhar não deixar o IANSP. Com todos os percalços, o IANSP está ali. O hospital, a certeza de que é nosso. Sim. E a certeza que aquelas portas estarão abertas. Eu estou satisfeito, eu acredito que essa bandeira que nós levamos desde o começo do bate-papo, ela vai ser ainda evoluída com mais reuniões para nós podermos dar continuidade a nessa luta. E o IANSP é nosso. E eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui, o tempo que vocês disponibilizaram pra gente aqui no Diálogo CPP para falar de um tema tão importante, né, Tiago? Sim. Então, que merece, assim, todas as luzes, né? Porque a gente precisa resolver, né? E, então, em nome de todos aqui do Diálogo CPP, eu agradeço a participação de vocês. Foi ótimo. Vamos encerrar mais um episódio, né? Sim. Você que está aqui com a gente até agora, eu agradeço também a sua audiência. Peço que você curta, compartilhe esse bate-papo, que é muito interessante, é muito importante para dar voz para todo mundo, né? E siga o CPP em todas as redes sociais. E coloca aí nos comentários quais assuntos que vocês querem ver aqui no nosso podcast, que a ideia do CPP é estar sempre atento a tudo que seja demanda dos servidores, dos professores, e juntos, somente juntos é que nós vamos conseguir. Isso aí, eu sou Simone Tortato, ele é o Tiago Luz, e até o próximo Diálogo CPP. Até o próximo.